Pessoal, hoje eu trouxe aqui diante dessa nossa mesa, eu vou puxar uma folha aqui para a gente trocar um XP sobre a evolução vertical e a evolução horizontal, né? Quais são os contrastes que eu percebo em relação a isso? E para isso eu vou puxar uma folha em branco e vou desenhar aqui um gráfico, tá? No eixo Y a gente vai colocar ali os níveis, e aí pegando o modelo D20 de RPG a gente vai de 1 a 10 hoje, né? Mas você pode extrapolar para 1 a 20, para 1 a 14 no sistema que você está usando, é só para ilustrar. E no eixo X eu vou colocar o tempo, e esse tempo eu organizei ele por sessão. Então ali a gente tem o tempo organizado em sessões, né? A cada 4 sessões é uma chavinha, para a gente ter um planejamento geral, como se fosse um mês de jogo para quem joga semanalmente. Esse gráfico vai ficar um pouco diferente se você joga mensal, quinzenal, mas a ideia geral é a mesma, tá? A ideia geral é o seguinte: se você tem, partindo do nível 1, tá? Eu vou colocar aqui o nível 1, tá vendo? Eu marquei ali. Embora a gente possa ter propostas partindo do nível 0, desde o D&D clássico a gente já tem, né, elementos e materiais para você jogar nível 0, tem o D20 de RPG, tem o DCC, mas de uma forma geral, o mais comum do D&D clássico você parte do nível 1. Qual que é a ideia? Em torno de 20, 24 sessões, com 6 meses de jogo, você pode chegar, por exemplo, ao nível 5 ou 6, né? Esse modelo ele é muito mais comum no D&D vigente, né, no modelo da Hasbro, da Wizards of the Coast, em que você pode verticalizar ou horizontalizar mais, mas essa curva aí é comum, né? Você jogou 6 meses, né, 8 meses, está com personagem nível 5, 6, já vencem rapidamente aquele primeiro estágio, né, aquele primeiro tier do jogo no primeiro semestre, às vezes um pouco mais que isso. Mas existem experiências que são ainda mais aceleradas que isso. Eu cheguei a ver mesa em stream aqui no Brasil que você tinha a proposta de evoluir um nível por sessão, tá? Então a galera ali com 10 sessões, e aí se você joga mensal seria 10 meses, mas se você joga semanal seria 2 meses e meio, né? 10 sessões você tava nível 10, né? É verticalizado pra caramba. Mas, dentro do D&D clássico, com a experiência do D&Dzinho 0E, BX, né, que essa experiência acabaram se transformando no D20 de RPG, o mais comum que eu tenho experienciado e que eu vejo dentro dessa OSR original é uma evolução mais horizontalizada. É uma evolução em que, com um ano de jogo semanal, né? E se você joga quinzenal ou mensal, pode ser que você extrapole isso para mais tempo ainda, mas normalmente são ali mais de 40, 44 sessões para você ter personagens entre o nível 3 e 4. É claro que aqui essas curvas estão linhas, né, retas, e elas, na verdade, na realidade, elas teriam desvios. Porque tem momento que, como a proposta do XP é por tesouro, tem momento que você abre mão de um benefício pela vida de personagem, você volta sem nada, pode acontecer TPK, esse TPK pode trazer pelo acordo da mesa, que vai criar personagens novos nível 1, às vezes não, vamos criar com XP, com a metade do XP do último personagem vivo, né? Ou vamos criar com o último um nível a menos que o último. Isso é ajuste de mesa, é pessoal, mas o fato é que é muito mais comum você ter essa horizontalização. Você vai ter personagens, você vai ter um jogo que às vezes em um ano e meio de jogo, os personagens nível mais alto vão estar entre o nível 4, nível 3, às vezes nível 5, né, por ali, dependendo da classe. E aí? Né? O que isso tem a ver com o jogo? Aonde tem jogo nesses interins, né? Nesses espaços longos, às vezes, no mesmo nível? Às vezes a gente fica 6, 8, 10 sessões e o personagem está no mesmo nível. Né? E aí? Isso é legal, não é legal? O que a gente pode explorar? Onde tem jogo ali? E mesmo voltando de incursões, 2, 3 incursões medianas de tesouro, não te evoluem às vezes do nível 3 para o 4. Isso é legal? Não é legal? Tem jogo ali? Esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje. Salve!
Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou Kiral e hoje eu puxei aqui a nossa folha em branco, puxei o Conan com a mão no queixo para a gente falar sobre a evolução horizontal e o RPG Vintage. Então eu comecei falando sobre o gráfico e a ideia desse gráfico é a gente dar um zoom nessa barra do eixo X, em que a gente vai discutir, olha, num jogo vintage, né? Num jogo old school, que é a nossa localização aqui é o vintage, num jogo D&D clássico, esse estilo original, BX, AD&D, você vai ter muitas sessões para evoluir no nível. Isso na média, cada mesa vai ter o seu ajuste, mas você vai ter muitas sessões. Qual é o legal, né? Onde tem jogo de você ter essa evolução mais horizontalizada, e aí quando você coloca o XP por ouro base, isso é mais reforçado, né? Porque tem gente que acelera para verticalizar isso, colocando outros elementos. Vou dar mais XP por criatura, eu vou dar XP por hexágono descoberto, né? Nós vamos ter XP por boas ideias. E isso, de certa forma, vai verticalizando o seu jogo. Mas aonde tem jogo nessa horizontalização? Esse é o que a gente vai trocar ideia aqui, para a gente trocar esse XP do dia, né? Esse XP da semana. E a ideia é a seguinte, o primeiro ponto, eu trouxe alguns pontos para a gente ilustrar esse debate. O primeiro ponto que eu quero trazer são os auxiliares. Se você pegar a tabelinha, essa tabelinha pode mudar do sistema clássico que você está usando, né, ou do retroclone. Eu peguei essa do BX e você vai ver ali que existe um número máximo de retainers, né, que são auxiliares, são NPCs que vão dar suporte na aventura. Então, ele é basicamente, se você olhar correspondente ao carisma, ele, via de regra, ele é 4 mais o modificador do carisma, que é exatamente usado no D&D, no D20 de RPG, né? É o mesmo raciocínio aí dessa tabelinha do BX original. Então, se você pegar o Aldrião, por exemplo, que é um personagem que a gente usou no evento, é um personagem veterano, nível 4, né, um guerreirão, ele tem carisma 8. Ó. Isso significa que o número máximo de auxiliares que você vai ter, ele é carisma dependente, não nível dependente. Então, no caso dele, ele teria no máximo 3. Mas o que significa isso? É simplesmente rígido? Ele contrata no máximo 3 pessoas? Como é que é essa parada, né? Como é que eu brinco com isso? E aí a ideia é a seguinte, ó, olha o que eu trouxe no D20 de RPG. A gente tem lá na página 32 um tópico sobre auxiliares, e eu vou dar um zoom ali, ó. Auxiliar leal, né? Um sequaz. Para quem não sabia o que era sequaz, eu resolvi colocar entre parênteses, né? Numa dessas revisões. Mas auxiliar leal. Ao longo do jogo, auxiliares podem se tornar leais a personagens, e assim passarão a ter fidelidade real, o que mudará a sua relação. Isso geralmente deve acontecer por desenvolvimento natural durante o jogo, de acordo com as interações entre personagens e auxiliares. Como parâmetro geral, personagens conseguem um número de auxiliares leais igual a 4 mais seu modificador de carisma. Reparem que eu não coloquei por acaso ao longo do jogo e podem. O que eu quero dizer com isso? É que não é na minha intenção e nem na minha visão do D&Dzinho 0, do BX, não é uma abordagem rígida. Você tem carisma 8, você vai ter 3 auxiliares e ponto final. Não é assim que eu enxergo essas ferramentas e essa jogabilidade. Então, qual é a proposta? Imagina que você vai ter lá o seu Sancho Panza, mas no primeiro momento a sua relação ela é extremamente profissional, né? Vamos dizer assim. Você vai contratar auxiliares para quê? Né? Pensando que a gente já tem isso discutido. Né? Eu vou deixar um card aqui em cima sobre XP por ouro, mas um vídeo antigo que eu fiz, mas eu acho que ainda vale a reflexão. Você já tem amarrado a ideia de carga ser relevante no jogo. Carga é fundamental no jogo. XP por tesouro tem relação com coisas que você carrega, que tem relação com você fazer essa boa escolha de mochila, de armadura, de vou ter cavalo, vou contratar auxiliar. Isso está tudo amarrado. Né? Então, se você é um guerreiro como o Dom Quixote, né, um combatente,
e você tem armadura pesada, usa lance e tudo, você pode usar um cavalo, por exemplo, para te deixar viajar longas jornadas, para você chegar nas aventuras, o ponto que você quer, com um deslocamento favorável, né? Isso é vantagem. E você pode ter auxiliares para te ajudar nessa parte. Às vezes ele pode carregar seu escudo, pode carregar sua mochila. Às vezes você não quer andar com a tocha na dungeon, né, para não ser alvo, quer andar com espada e escudo, o outro quer andar com besta. Pô, vamos contratar alguém para carregar a tocha. Às vezes você quer que a pessoa fique vigiando os cavalos e as mulas no acampamento, né? Então existem várias ferramentas, várias propostas de jogo que justificam você querer ter auxiliares para ir com você na aventura. Mas nesse momento ele não é um auxiliar leal. O auxiliar leal, como eu já falei no texto, ele depende das interações do jogo. Num primeiro momento, ele está dependente do moral. Se ele sentir medo, se ele for ameaçado numa situação de risco, ele pode fugir, né, abandonar o seu posto. Mas quando ele se torna auxiliar leal, ele não é tão vulnerável assim a situações de risco. Ele está mais fiel a você. E como que você faria isso, né? Como que você faria essa interação? Eu pessoalmente não jogo nada, nenhum dado para poder julgar isso. Eu deixo dependente das interações da mesa. Às vezes a galera fugiu com tesouro, sem tesouro, né? Fugiu, uma situação de fuga e desespero, mas nessa fuga não foi um salve-se quem puder. Você tomou cuidado de proteger auxiliares, né? Deixou usar corda, ajudou na fuga. Às vezes uma criatura vinha pegar, você parou e enfrentou ela enquanto alguém batia o pino e trancava a outra porta. Enfim, você teve interações ali que trouxeram uma fidelidade maior a ele. Ou então tem mais. Se você tiver dúvidas, você pode até explorar a tabela de reação nesses momentos de impasse, né? Além da negociação do auxiliar, que inclusive pode imprimir lealdade, ele tem a ver uma relação maior com tesouros. Olha o que eu coloquei ali, ó. Auxiliares comuns, né? Personagem nível 0. Eles normalmente não têm nenhuma habilidade demais. Ele vai ali carregar tocha, cuidar do acampamento, essas coisas. Eles aceitarão um serviço simples, cobrarão um padrão de 5 peças de prata por dia e 1/4 da fração do tesouro, né? E os auxiliares com treinamento, quem são esses? São NPCs com alguma profissão. Eles podem ser personagens, né, NPCs com classe de personagem, arcanista. Às vezes você quer arcanista ali para poder usar um tipo de feitiço específico na aventura e vocês não têm. Às vezes você quer levar combatente, contratou um mercenário. Ou então pode ser um profissional, né? Às vezes você quer contratar um linguista porque você está explorando umas cidades, as runas de uma cidade antiga, tem um monte de texto, glifo, e você não entende o que tem ali. Ou às vezes tem um tipo de humanoide que mora nos arredores, né? Um gigante, um elfo, e você quer conversar com ele, você não fala o idioma. Contratou um tradutor, né? Enfim, personagens treinados, eles cobrarão 1 peça de ouro por dia e uma fração de tesouro. O que é uma fração? Eu deixei uma nota, não trouxe aqui, mas ele é uma divisão igual da porção de tesouro por personagem. Se você tem 5 personagens, você vai dividir por 5. Então 1/5 é uma fração. E se você dividiu essa fração igual com NPCs treinados ou 1/4 disso com NPCs não treinados, é um parâmetro que eu trouxe para mostrar se essa relação ela aumenta a chance dele se tornar leal ou não, né? Se você não cuidar bem desses personagens, né? Deixa para morrer, salve-se quem puder, paga menos, esconde coisa, a pessoa descobre. Essas relações de jogo eu deixo pelo jogo. Mas eu deixei aqui a ideia da tabelinha de reação que, cara, teve um momento de impasse. Eu vou avaliar pela reação se o cara vai abandonar ou não. Então o cara foi para aventura contigo, você pagou ele lá 1 peça de ouro por dia, mas você escondeu algumas coisas, você ficou com a parte do tio item mágico lá e nem abriu a possibilidade de vender e dividir, sei lá. Você tá mestrando, você interpretando aquele personagem, você acha que ele pode ficar puto e não querer voltar a ficar com o grupo, você pode jogar a reação, né? Nesse passo, uma vez interagindo, eu já deixo essas nuances. Não precisei de usar a ferramenta, mas deixei ela aqui. Mas é
É um parâmetro, ó. Você ser um guerreiro nível 3 com 2, 3 auxiliares leais, 2, 3 sequazes, que podem dar a vida por você, que tem fidelidade real a você, é diferente de você ser um guerreiro nível 3 sozinho. E essas relações, elas são evoluções horizontais, né? Ou seja, você é o mesmo guerreiro nível 3, só que com interações nesses espaços de jogo, né? Dentro em aventura, em incursão, ou fora dela, você pode aumentar ou diminuir essa relação. Até porque você pode ter auxiliar leal na cidade, né? Pode ser um alquimista que está trabalhando para você, fazendo poção, e você traz ingredientes, divide tesouro com ele, e aí, cara, essas relações podem aumentar ou diminuir, informante, né? Isso é evolução horizontal. Mas eu vou trazer outro parâmetro aqui, outra ideia, ó, que são os rumores como parte do jogo. Para ilustrar, eu vou trazer uma aventura que eu acho muito legal, Horror on the Hill. Ainda não resenhei ela aqui. Um dia, quem sabe, eu faço a resenha. Mas ela é só um exemplo, tá? Se você pegar aventuras clássicas, é muito comum você encontrar nelas tabelinhas de rumores, né? O que significa isso, né? De uma forma simples e acelerada, você pode simplesmente sortear um rumor por jogador, por personagem, né? Sorteia ali na tabelinha. Isso é uma maneira acelerada. Normalmente, quando você vai fazer dose única, né, one shot, isso funciona. Mas existe a possibilidade de você explorar isso em jogo, né? Na taberna tem aquela brincadeira toda boa, aventura começa numa taberna. E para falar isso, né, como que você explora esses rumores de maneira orgânica, e isso tem a ver com evolução horizontal na minha visão, eu vou resgatar uma passagem do primer do Fint. Tem dicas para jogadores, né? Eu diria dicas para participantes. E olha o tópico 9 dele. Converse com o cara de um braço só, de cabelos brancos na taverna antes de cada incursão. Ele pode ter se lembrado repentinamente de mais detalhes sobre a área. O que tem nesses detalhes dessa frase? Aqui tem, na minha interpretação, o espaço para você explorar mais rumores e ganhar mais informações sobre o jogo. Ao invés de ser simplesmente um sorteio acelerado, isso é jogo, né? E então, de repente, entre aqui e a dungeon, né? Entre aqui o local que você está indo, a ruína, o calabouço, o castelo que você está explorando, às vezes é uma jornada ali de algumas horas, meio dia de viagem, um dia de viagem, e você descobre, conversando com pessoas na região, caçador, alguma coisa assim, que nessa mata tem lobo selvagem, um lobo violento capaz de atacar humanos, né? São lobos agressivos. E aí você, com essa informação, você compra acônito. E aí você, tô comprando acônito porque tem lobo na região, né? Eu quero me preparar melhor. E eu consegui essa informação jogando, tem jogo ali. Ou então você descobre que aquele local que você está indo, né, aquele templo, sei lá, ele na verdade é um cemitério e tem 10 mortos amaldiçoados que acordaram na noite de lua, na noite sem luar e vagam pelo local. E aí você vai lá e compra água benta. E isso é um tipo de preparo que, a partir das interações e coletas dos rumores, que é evolução horizontal, né? O que eu quero dizer com isso? Existe jogo ali. E nesses espaços entre nível 2 e 3, você tem evolução. E essa evolução tem a ver com essa parte do jogo que você faz jogando ali na cidade, jogando, conversando com o NPC. E às vezes é o mesmo personagem. Às vezes você é nível 2, você jogou 4, 5 sessões, você continua nível 2, mas você tem mais informações, você está melhor preparado pela coleta de rumores, e essa melhor preparação na interação com rumores, ela tem a ver com uma evolução horizontal, né? Você ficar melhor preparado. Beleza. Tem um outro exemplo que eu quero trazer, um outro parâmetro, que é o preparo de itens mágicos. Olha o que eu trouxe no D20 de RPG. Escrever pergaminhos. É possível fazer a transcrição de magias para um papel especial chamado de pergaminho. Isso permite deixar a magia pronta para conjuração. Para isso é necessário executar uma tarefa similar à transcrição de magias com o uso de uma porção de componentes da magia. Use como parâmetro metade do custo, pelo tempo de uma semana por círculo de magia. Ou seja,
O parâmetro da transcrição é 2 semanas por círculo, então é metade do custo, metade do tempo, né? Para a conjuração é necessária leitura concomitante do pergaminho, que se consumirá em chamas. Eu ainda tenho a intenção, né, na verdade eu já trabalhei isso, tenho amadurecido no livro final do D20 de RPG, trazer melhor essa parte de item mágico, construção de itens, né? Mas a ideia geral é a seguinte: você pode investir jogo preparando pergaminhos. E se você não for arcanista, mas por exemplo você for especialista e você souber os itens mágicos, você pode contratar isso de algum NPC. Principalmente de magias que são utilidades, como um disco flutuante, compreender um idioma, ver um invisível. E às vezes você pode ter um ganho significativo de ter um disco flutuante na mochila num pergaminho, né? Para carregar algo ou alguém. E às vezes você pode ter um ganho significativo de ter um pergaminho de ver invisível no momento importante. E isso tem a ver com um preparo, e esse preparo é investido na evolução horizontal, né? Você pode ser o mesmo arcanista nível 4, o mesmo arcanista, mas você ter lá uma meia dúzia de pergaminhos preparados vão te tornar diferente de um arcanista nível 4 que não tem. E se você faz um jogo com evolução muito vertical e não investe tempo nesses detalhes, às vezes você tá lá nível 7 e você não tem pergaminho, não tem nada, você só evoluiu em nível, né? Uma evolução completamente vertical. E nem consumiu esse tesouro que você tem não faz nem sentido. É claro que você pode recorrer a uma tabela para jogar isso aleatório, mas a minha proposta aqui é que isso pode ser explorado em jogo de maneira não aleatória, né? De maneira orgânica, de maneira natural, na mesa. Então são alguns exemplos aqui que tem essa interação de evolução horizontal. Mas tem um que é tão ou mais importante do que os que eu dei, que é o domínio do módulo. Eu mestrei, né, no último ano, até o começo desse ano, eu acho, até o final do ano passado, acho que foi até o começo desse ano, o módulo da Barrel Maze. Eu vou trazer ele como exemplo, mas isso poderia ser para o módulo caseiro, seu Terra de Gigantes, que que eu estou mestrando agora montando caseiro. Tem qualquer um, tá? A ideia é a seguinte: o que eu quero dizer com módulo? Pode ser uma proposta caseira, uma proposta oficial, mas de uma forma geral você tem um vilarejo, uma cidade, né, um local ali de segurança, você tem um mapa dos entornos desse lugar, montanhas, tem floresta, pode ter criaturas, tem ponto de aventura aqui e acolá, e você tem, na proposta clássica do D&D, uma Mega Dungeon, mas não precisa ser uma Mega Dungeon, pode ser vários pontos de aventura, uma ruína num ponto, uma caverna natural no outro, né? Um templo num pântano. E o ponto é, conforme você vai jogando, você vai ganhando informação como participante daquele módulo, né? Quem são aliados na cidade, quem não é aliado, quem é uma pessoa confiável, quem não é, tem uma guilda influenciando aqui, qual é o lugar mais adequado para eu entrar nessa Mega Dungeon, né? Existe uma galeria toda alagada, mas tem um lugar que está cheio de armadilha letal, cara, por aqui é perigoso, vamos tentar achar outra entrada. E ganhar, que tipo de facção, né, tem nesse lugar? Cara, esse lugar é habitado por facções antigas e diferentes, e elas têm conflito entre elas. Eu fiz aliança com uma. Então essa evolução no domínio do módulo que você está jogando é também uma evolução horizontal, né? Às vezes você jogou um ano, você está com um personagem nível 3, numa outra mesa de um colega seu, ele jogou 2 meses e está com personagem nível 3 também. Mas será que ele evoluiu do mesmo modo que você em relação ao domínio do módulo, a preparo da aventura, a entender a importância de uma vara de exploração, né, que aí é player skill? Então, foi por isso que eu trouxe na arte o Conan com a mão no queixo, né? É para mostrar que o Conan com a mão no queixo, que é ali o ícone do cenário, o personagem nível 9, 10 no D20 de RPG, né? Ele não necessariamente e não precisa ser simplesmente um personagem que é muito mais poderoso que os outros. É claro que isso tem, a evolução vertical tem, mas quando ela é horizontalizada, você tem toda uma bagagem por trás da experiência de ir do nível 1 ao 10. E isso tem muita relação com essa evolução horizontal. Isso eu quero fazer um vídeo específico sobre a importância da campanha, que eu acho que vai trazer talvez até melhor
a ideia da evolução horizontal, porque ela só acontece em campanha. Então é claro que esse assunto não se encerra aqui, é só um lampejo para a gente ir trocando XP. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente, porque a nossa grande intenção é sempre trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.